Texto 351. Um esclarecimento espiritual dos Exus amparadores. Wagner Borges. Ainda agora, enquanto eu preparava o material para a primeira aula do curso de Orientalismo e Espiritualidade, com ênfase nos ensinamentos dos Upanishads, que iniciarei daqui a pouco no IPPB para cerca de 235 pessoas, percebi uma certa manifestação energética por fora do meu apartamento. Fechei os olhos e concentrei-me para verificar o que era. Pulsei luz no meu chakra frontal e nas mãos, enquanto erguia os pensamentos e sentimentos ao Supremo Amor para sintonizar a consciência com as energias elevadas. Fora do apartamento, moro no 5º andar, em pleno ar, surgiu uma fenda escura. Eu sabia que era uma passagem interdimensional para o plano extrafísico. Do outro lado da mesma, muito embora eu não pudesse vê-los diretamente, estava um grupo de Exus que trabalha nos ambientes pesados do astral, desmanchando as porcarias que os encarnados encomendam aos seus asseclas desencarnados, que patrocinam certos processos de magia trevosa. Eles operam em climas pesadíssimos e são craques em dissolver as energias pesadas emanadas pelo ódio. Costumam trabalhar associados às egrégoras afro-brasileiras, principalmente as da Umbanda. São espíritos que não costumam aparecer ostensivamente e não são dados a floreios espirituais. Costumam ser bem diretos e falam na cara o que for preciso, sem qualquer dose de concessão ao ego de quem os escuta. Dentro de sua maneira direta de agir, eles não suportam pessoas hipócritas, nem espiritualistas que complicam o serviço com os seus problemas corriqueiros. Também não gostam de pessoas que trabalham sem honra no caminho e apenas voltadas para a resolução de suas problemáticas infantis. Apesar de aparentarem um jeitão meio agressivo, aqui abre-se um parêntese. Quem os critica não trabalha com as energias pesadas que eles têm que aturar a toda hora, nem tem metade da raça desses amigos que operam no umbral e que tanto ajudam a humanidade sem receberem o mínimo reconhecimento. Fecha-se o parêntese. Apesar de aparentarem um jeitão meio agressivo, respeitam muito a quem trabalha verdadeiramente voltado para a espiritualidade superior. Em muitas ocasiões de minha vida, fui ajudado por esses Exus e outras entidades ligadas às atmosferas psíquicas afro-brasileiras. Por diversas vezes, principalmente em projeções da consciência, com resgates extrafísicos dificílimos, esse pessoal me ajudou e protegeu, sempre de forma limpa e sem me cobrar coisa alguma. Alguns desses grupos extrafísicos trabalham ligados a diversos mestres espirituais que ajudam invisivelmente a humanidade. Servem nos planos densos sob o comando secreto dos mentores que patrocinam o esclarecimento espiritual planetário. São eles que seguram as barras pesadas nos ambientes crosta a crosta e nos planos extrafísicos densos, umbralinos. São eles os amparadores que descem as furnas malignas para enfrentar o mal que se esconde do olhar dos homens sem fé e sem coragem. Sim, são eles que se revestem de coragem e partem para os combates com os agentes extrafísicos
patrocinadores e exploradores das trevas humanas que se escondem aos olhos dos homens, mas que são observadas por esses Exus amparadores. São eles que ajudam muito a proteção de diversos grupos espiritualistas e nunca são reconhecidos pelos mesmos. Muitos grupos estão mais preocupados com a pureza doutrinária do que com a verdade que se apresenta e precisa ser evidenciada de forma universalista. Nesse instante, enquanto escrevo essas linhas, sinto a presença do Pai Joaquim de Aruanda, amparador preto velho, ligado às vibrações da Umbanda, e que também já me ajudou em muitas projeções. É ele que está patrocinando esse contato espiritual com os Exus amigos e permitindo a manutenção das vibrações sadias que me inspiram a escrever tudo isso. Voltando ao relato com o qual iniciei esses escritos, os Exus que estavam do outro lado da fenda interdimensional me passaram uns toques espirituais importantes. Alguns deles são de cunho pessoal e referem-se a um processo extrafísico pesado, no qual estão envolvidas algumas pessoas que estou tentando ajudar. Porém, alguns dos toques são de cunho geral e poderão ser úteis para a reflexão de outras pessoas que estudam a espiritualidade. Aliás, esse foi o motivo que me fez correr aqui para o computador e escrever logo para não esquecer posteriormente. Vou colocar por tópicos para facilitar. Passamos agora para os relatos propriamente ditos, chamados de toques espirituais importantes pelo professor. Vamos a eles então. Muitas pessoas que correm para os lugares espiritualistas em busca de ajuda não merecem ser ajudadas. Não fazem nada para melhorar, só querem que alguém tire o peso de seus cangotes. O ser humano é muito falso mesmo. Vai pedir ajuda espiritual como se fosse um perseguido e injustiçado, mas nem conta sobre os desejos cruéis que carrega e que são a causa de sua desdita. Os obsessores são tinhosos mesmo e perturbam muito, principalmente se a pessoa lhes dá fartura de pensamentos ruins na cachola e lhes dá a guarida de suas energias. Algumas porradas espirituais que as pessoas levam são bem merecidas. Quem manda mexer com o que não deve? Quem enfia a mão no vespeiro quer ser ferroado. Depois não adianta reclamar. As pessoas olham muito para os defeitos dos outros. Por isso não têm tempo de enxergarem suas próprias mazelas. Mas os obsessores adoram vê-las, ao vivo e em cores, direto, dentro delas mesmas, de preferência acoplados juntos e fazendo a festa. Quem trabalha direito e segue seu caminho com honra não precisa de proteção espiritual. A luz de seus propósitos já lhe protege e inspira. Porém, em alguma necessidade a mais, pode contar com a gente mesmo. Nem precisa pedir. Quem é raçudo no rala-rala da vida e ainda pensa no bem dos outros, merece ser tratado com o devido respeito. Tem muita gente fazendo coisa braba para os outros. Problema delas. Vão se ferrar, mais cedo ou mais tarde. Tudo que elas mandarem na intenção de alguém irá voltar para elas mesmas, lá na frente. Quanto maior for a má intenção de alguém, maior será a chusma de espíritos perversos agarrados em suas energias. Tem muita gente rezando para acabar com alguém ou para conquistar à força o que não merece. Ah, eles vão se ferrar. A maioria das pessoas não tem vergonha na cara, rezam pouco,
pensam mal dos outros estão cheias de medo e ainda deixam a guarda aberta por causa de seus rolos emocionais. Depois ainda ficam se perguntando o porquê de tantas coisas ruins estourando em suas vidas pequenas e apagadas. A grana que o pessoal paga em algum lugar para fazer coisa braba para os outros poderia ser usada para ajudar os pobres. Quem faz isso merece as porradas espirituais que leva e os obsessores que arrasta em sua companhia. O dinheiro não é capaz de comprar uma noite de sono com a consciência tranquila. E é durante o sono que muita gente se ferra no astral. Tem espírito brabo, doido para fungar em seus cangotes e sugar suas energias. E tem gente que ainda acha que é pesadelo. Quem é justo tem a proteção que merece. Pode sair do corpo sem susto. Está em casa e não tem o que temer. Pode voar por aí e aproveitar as horas de recreio espiritual. Os guias espirituais os orientarão e os protegerão de qualquer coisa, desde que sejam justos. Muitos já nos chamaram de polícia do baixo astral ou de lixeiros do astral inferior. Pela parte que nos toca, muito obrigado. Mas nós somos mesmo ajudantes de serviços gerais no astral. Fazemos o que é preciso e justo, sem passar dos limites que os maiorais da espiritualidade nos determinam. Nenhum de nós é traíra. Somos o que somos honrados e ninguém nos compra. E ai de quem tentar nos enrolar com promessas falsas ou intenções ruins. Um deles ainda disse o seguinte: se você vai escrever mesmo o nosso recado, então vai fundo. Escreve tudo mesmo. Pode esperar que você será criticado por isso. Dane-se. Faz com honra e verdade e dane-se o que os hipócritas de plantão pensam. Os obsessores deles que se entendam com eles. Se você faz o seu serviço com convicção e é guiado pela espiritualidade superior, manda ver. O seu coração sabe o quanto de verdade que há nesse nosso papo. E tem muita gente que entenderá o recado sim. E não é aquela gente que se acha espiritualizada, não. Se acham muito espertos, mas dançam feio em muitas situações que só a galera do invisível é que vê. Quem entenderá esse recado são as pessoas simples de coração e de mente. A elas, o nosso respeito. Esses então, meus queridos, foram os toques espirituais importantes dos amparadores Exus, recebidos pela mediunidade do professor Wagner Borges. Dando seguimento, faço questão de trazer para vocês também as considerações finais do professor. Em nota, ele diz o seguinte: enquanto finalizo esses escritos, também está presente um dos amparadores do grupo de Ramatiz, supervisionando tudo. Um último esclarecimento. Como elemento interdimensional consciente e que percebe outros planos e seres espirituais, é minha tarefa passar para o plano físico muito do que vejo como forma de esclarecimento espiritual universalista. Alguns entendem isso, outros não. Não importa. Não escrevo para agradar a doutrina ou o condicionamento de ninguém mesmo. Só sei que apesar dos defeitos que tenho, os propósitos que movem o meu trabalho são justos e que tento caminhar com honra na tarefa que me foi designada pela espiritualidade. Agradeço muito ao grande arquiteto do universo pela oportunidade de viver na Terra e de andar com a mente e o coração abertos a tudo aquilo que seja positivo e criativo na manifestação da vida. Na casa secreta do meu coração, há espaço para todas as correntes de trabalho espiritual que fazem o bem para a humanidade. Agradeço aqui, de forma explícita, a todos os amparadores das egrégoras afro-brasileiras
que sempre deram uma grande força e proteção na tarefa espiritual e humana em que estou envolvido. E também deixo aqui registrada toda a minha alegria de trabalhar com a espiritualidade, minha grande riqueza de consciência e que nem a morte pode roubar-me, pois é estado de consciência íntimo e intransferível. Paz e luz, Wagner Borges, São Paulo, 16 de julho de 2002, 6 horas da tarde. Durante o texto, o professor colocou asteriscos em 2 palavras, que do qual aqui no final ele faz questão de explicar melhor. A primeira delas é Exus. Dependendo do grupo espiritual, o termo Exu pode ter vários significados. Aqui, o mesmo refere-se àqueles seres espirituais que trabalham nos ambientes densos, neutralizando a atividade trevosa dos obsessores, assediadores espirituais. A segunda palavra que ele botou asterisco é egrégora. Egrégora é a atmosfera psíquica resultante da união dos pensamentos, sentimentos e energias de grupos direcionados para uma finalidade de bem coletivo. É a atmosfera espiritual luminosa compatível com os objetivos virtuosos de um grupo e que se liga com as atmosferas extrafísicas correspondentes no astral superior. Para finalizar, meus queridos, algumas considerações finais minhas. A primeira vez que eu li esse texto, minhas emoções se alteraram. A cada estrofe que eu lia, mais eu sentia a presença. Fundamentalmente, essas palavras, esse texto, me trouxe esclarecimentos, ainda mais e além dos que eu já tinha, em relação a esse povo de Exu, Bará e Pombagira, me deixando muito emocionado, muito convicto e muito tranquilo, cada vez mais, de entregar o meu corpo e a minha mente para o meu Exu e trabalhar com ele sempre que for necessário, sempre que ele achar necessário, porque eu tenho certeza que sempre que ele achar necessário, será para fazer o bem. Eles esclarecem as funções deles, que o fato da gente não se preocupar em buscar o conhecimento faz com que nos tornemos maldosos, preconceituosos. Mas eles, embora sintam isso, não perdem o seu foco, não deixam de cumprir uma missão sequer, todas elas, por sinal, direcionadas pela espiritualidade maior. Fiquei muito honrado, esse texto me serviu muito. Espero que tenha servido a todos vocês que trabalham com seus Exus, Barás, Pombagiras, a linha de Exu, né, na querida e amada Umbanda nossa. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma satisfação enorme. Estou muito contente em trazer isso para vocês. Espero trazer outros ali adiante. Muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração de todos.